fundo, de costas viradas para eles, e quando virar eu tenho um sorriso. Não de hipócrita, mas um sorriso. Um sorriso genuíno, que é aquele sorriso ao qual os meus irmãos têm direito. Depois eu faço a cara feia sozinho. Sozinho ou sozinha, em casa, virado para a parede. Nono, filhos. A Igreja Ortodoxa de Nosso Senhor Jesus Cristo não nos apresenta conforto em lado nenhum. Porque Cristo não teve conforto em lado nenhum. A Igreja é o próprio Cristo, como todos nós. Ele é a cabeça da Igreja. Não, a Igreja, que é o seu próprio corpo, não pode apresentar-nos uma vida que é diferente daquela que Cristo teve. Senão não era sério. Não era a Igreja de Cristo. E todas estas batalhas que a Igreja nos apresenta para nós, com elas lidarmos e para vencermos, batalha após batalha, nós não temos só a nossa força, como sempre vos digo, como diz a Sagrada Escritura, nós temos a força de Deus connosco. Como eu vos disse ontem, o Cristo nos espera na plenitude do nosso encontro com Ele, plenitude nesta terra, isto é, neste processo que se iniciou da deificação do nosso batismo, que nos conduz depois à nossa santidade, ao facto de sermos santos um dia, glorificados pela Igreja, ou não glorificados pela Igreja, mas santos porque iremos para o paraíso. Então, esse Cristo que nos espera adiante de nós é o Cristo, como eu vos disse ontem, que nos acompanha também. Ele está lá e está comigo. Não faz a caminhada comigo ao colo. Eu tenho que andar pelos meus próprios pés e pernas, nem que seja cocheando. E o Senhor amparar-me-á. Ele faz um trajeto comigo. O mesmo que faz este trajeto, que percorre esta estrada, faz esta caminhada a meu lado, é Ele mesmo, em simultâneo, que me espera. Porque para o Senhor não há passado nem há futuro, só há o eterno, presente e eterno agora. Então o Senhor está em todos os lugares, temporalmente, e também no tempo de todos os tempos, Ele está presente. No nosso futuro, no nosso passado e no nosso presente. Então, filhos, nós não somos, na Santa Igreja Ortodoxa, pré-determinados, como dizem os calvinistas, no seu conceito de predestinação. Nós não somos pré-determinados, antes da fundação do mundo, por Deus, uns para serem santos e outros para irem para o reino dos infernos. Calvino é o que diz. Não há presciência divina em Calvino. Sabe que Calvino é um dos mestres da Reforma Protestante do século XVI. E ele diz que Deus predetermina, arbitrariamente decide quem Ele, Deus, quer que vá para o reino dos céus e quem Ele quer que vá para os infernos. Então, segundo Calvino, alguns nascem para o inferno, vejam bem, é injustiça de Deus. Como é que isto é possível? Alguém pensar em que ele era, pelo menos bem, um iluminado neste mundo, era um homem inteligentíssimo, era um homem que dominava todos os conhecimentos da sua época, não é? E este homem diz isto. Bem, e outros são escolhidos para o reino dos céus. E há os infelizes que nascem para os infernos. Bem, a Igreja Ortodoxa não diz nada disto, porque a Igreja de Cristo não pode dizer asneiras deste tamanho e apresentar um horizonte que não é o de Deus. É o horizonte de Calvino, mas não é o do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o do Pai, não é o do Filho, não é o do Espírito Santo. A Igreja Ortodoxa diz, sim, uns são predestinados à salvação, a Igreja Ortodoxa, e outros à condenação. Mas não é porque Deus predetermina e decide, antes de me criar, tu vais para o inferno, quando eu te criar, no tempo da criação. E tu irás para o reino dos céus, quando eu te criar, no tempo da criação. Não. É porque o Senhor, na sua presciência divina, isto é, o Senhor, na sua presciência divina, o que é que faz, o que é que acontece, o que é a presciência divina? Alguns de vós não sabeis, creio que muitos saberão. O Senhor vê de antemão, antes de me haver criado a mim, ao Sr. Tiago António, ao Sr. Silvio Teodoro, Deus vê que decisões é que eu tomei desde o nascimento, do meu nascimento, quando saio dentro da minha mãe, até à minha morte, até o dia em que eu parto, na esperança de encontrar o Reino dos Céus. Então, todos esses 80 anos de vida, ou 70, ou os anos que forem, que cada pessoa tenha, antes de nos haver criado, Deus vê, presencia, é espectador em cada milinésimo de segundo de cada sopro, de cada inspiração e a inspiração minha. Entende? Não há nenhum detalhe da minha vida que escape ao conhecimento de Deus antes de eu existir. Eu ainda não existo. Mas em Deus, eu estou vivo. Porquê? Porque o Senhor já está no tempo.
no qual eu ainda não estou, que irei estar depois de haver nascido, e depois de ir amadurecido, sendo amadurecido em anos. Bem, então, o Senhor contém este conhecimento prévio, antecipado, de antemão, é o que quer dizer para a ciência divina. Ele leva em consideração o que eu cedi. Sou eu que, entre aspas, obrigo Deus, antes da fundação do mundo, a dizer se me predestina para a vida eterna, para a imortalidade com Deus, ou para os infernos. São as minhas decisões que informam a decisão de Deus. Deus predestina-me de acordo com o que eu decidi. Logo, eu é que decido qual deve ser a predestinação, o ato de predestinação que Deus deve ter em consideração para comigo. No caso de Calvino, não. O homem não pode fazer nada. Como diria o povo, o destino está traçado. Não posso fazer nada para alterar a minha vida. E na Santa Igreja de Cristo nós podemos e devemos fazer tudo. Somos livres, completamente livres. Somos nós, pelos nossos atos, que obrigamos Deus, entre aspas, que obrigamos Deus a predestinar-nos aos céus ou aos infernos. Somos nós. Não é Deus. Deus não invade a nossa liberdade. Deus é o Senhor que é leal ao que dá. Não é como nós, hoje dou alguma coisa, dou um carrinho de mão a um amigo meu e amanhã tiro o carrinho de mão porque já não é meu amigo. Dou uma cómoda ao meu avô, mas zanguei com ele entretanto e vou lá que quero tirar a cómoda. Porque a cómoda nas mãos do avô é condicional à minha boa relação com o avô. Em relação a Deus, não te adoro. Não é, filho? Em relação a Deus não é assim. O Senhor dá e está dado. Mesmo que o odiemos. Mesmo que não o amemos nunca mais. De onde fiz? Para verdes como a Igreja é séria. E é séria porque o Senhor da Igreja é profundamente sério. Lembrai-vos que eu vos disse ontem. Nós chegamos à Igreja e temos este movimento de pouco a pouco começarmos a afrouxar no amor. Começarmos a afrouxar na nossa dedicação. Começarmos a afrouxar na nossa disponibilidade. E devíamos fazer como Cristo fez. O que é que deveria de acontecer quando somos batizados? Recebemos o nosso batismo. Falo dos adultos, aqueles que chamam à Igreja já na sua adolescência, que não foram batizados aos 40 dias de vida, destes agora que se convertem. São muitos, são dezenas, são centenas, são milhares, quem sabe milhões um dia. Deveríamos lembrar o que é que Cristo fez quando recebeu o seu batismo. Um batismo do qual ele não precisava. O Senhor é todo inocente. O Senhor recebeu o batismo para que toda a criação fosse no batismo dele. E nós também, batizados, a criação de nós. Bem, o que é que Cristo faz? Cristo é levado pelo Espírito Santo para o deserto. É levado, é conduzido. Mas não vai agrilhoado. Cristo vai de livre vontade para o deserto. Porquê? Porque alinhou a sua vontade com a vontade de seu Pai, que lhe é posta com clareza pelo Espírito Santo. E o Senhor vai à procura de Adão, como eu disse ontem. Como nós, depois de batirmos, somos chamados a ir atrás de quem? Dos Adões deste mundo, que são os nossos irmãos e irmãs, frouxos no amor, ainda que ortodoxos, ou então ainda não receberam o batismo, estão fora da Igreja de Cristo, e nós devemos fazer como Cristo, depois do nosso batismo, vamos atrás deles, dos nossos amigos e amigas que estão lá fora no mundo, não importa em que denominação religiosa, eles estão no ateísmo, são gnósticos ou agnósticos, mas não estão na Igreja de Cristo. Então, sem os obrigar a nada, mas dando testemunho de toda a vida na qual eu estou imerso, dar testemunho do que eu sou. E testemunho do que eu sou é testemunho do que eu vivo. Então eu vou para a área dentro do deserto, porque aí há deserto, porque eu vou estar com quem não ama a Cristo. Ainda que sejam meus amigos e amigas no mundo, ou pessoas que eu conheço, vivem no deserto da aridez total, da ausência deste Deus triúnico, não conhecem e muitas vezes não querem conhecer. Porque já exigiram outros ídolos, têm outros deuses. Olhem, por exemplo, o calvinismo, este exemplo que eu dei. Isto é erro do princípio ao fim. A questão da predestinação calvinista entre tudo o resto, que é erro. Então, todas as pessoas que vivem à guisa deste exemplo que eu dei de Calvino, existem milhares de outros exemplos, noutras denominações religiosas, ou na ausência de qualquer uma delas. E nós temos o dever de, agora que recebemos a graça do batismo, e o batismo significa o quê? Termos morrido com Cristo, ressuscitados com Cristo. Somos pequeninos ainda somos, enfim, adolescentes na nossa fé. Mas sabemos uma coisa, que já somos herdeiros do reino dos céus. Que já nos encontramos como filhos diante daquele Pai que eu desconhecia, que era meu Pai, que é o Criador. Já temos a graça
do Senhor que nos vem pelos sacramentos, para a comunhão ao seu corpo e ao seu sangue. Quando eu pego, eu tenho o outro sacramento, que é o sacramento da penitência, a confissão, para que eu seja reposto na brancura, na alvura da graça batismal que vou perdendo ao longo da semana, porque eu pego todos os dias da minha vida, mas no domingo, se eu for todos os dias à Sagrada Liturgia, não volto a escolher um mosteiro, isso é diário, mas pelo menos dominicalmente, eu posso confessar os meus pecados, arrepender-me da vida que eu levei. E arrepender dos meus pecados é reconhecer que, olha, Senhor, isto não fazes no Evangelho, isto não pedes que eu faça, isto tu não indicas que eu faça, eu fiz isto, que tu não fizeste e que tu me dizes para não fazer. É isto que é reconhecer os nossos pecados. E depois arrepender-nos significa dizer a Cristo, mas dizer com verdade. Não é só para cumprir uma formalidade. Senhor, eu vou mudar de vida. Hoje, neste momento, eu estou a mudar de vida. Eu não quero voltar a fazer o que eu fiz. E se depois eu voltar a fazer, eu volto no domingo seguinte e dizer, Senhor, chorando, baba e reino, se necessário for, genuinamente, como David fez quando rasgou as cortinas do templo. Ele sabia que ia ser fulminado. Mas mais importante do que a certeza que ele tinha que ia morrer mesmo, e ia morrer, mais importante era que Deus visse a dimensão do seu arrependimento. E o arrependimento era tão forte em David que Deus sabe, que David sabia, que ao rasgar o véu do templo, as cortinas, isto é, entrar no Santo dos Santos, onde só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote, Deus sabe que David sabia que ia ser fulminado. Era a lei essa e não outra. E ele não se importou com a morte. Bem, depois não foi fulminado, porque o Senhor vem em consideração o seu arrependimento. Ele não entra porque é rei. Eu sou rei, posso entrar no Santo dos Santos. Não foi por isso. Foi para ir ao encontro, como uma criança, ainda ao encontro terreno. Ele pensava que, rasgando os cortinados do templo, entrando no Santo dos Santos, a saber que no Santo dos Santos, no propiciatório, isto é, na Arca da Aliança, ali, entre os dois querubins, era o espaço onde Deus se tornava presente. Ele queria tocar Deus, queria sentir a presença dele. E Deus entendeu que foi com o amor de uma criança, mas adulto, esclarecido ao mesmo tempo, que David entra no Santo dos Santos e não o mata. E não o mata. E também não nos matará a nós, filhos. Mas para vos dizer, a seguir ao nosso batismo, devíamos fazer como Cristo fez. O primeiro ato depois do batismo de Cristo não é festejar. Cristo não vai festejar com os apóstolos, não vai matar um novilho gordo, não é? Como o pai do filho pródigo, não vai, não é? Lançar foguetes em lado nenhum. O Senhor vai para onde? Para o deserto. Para a terra da fome. Para a terra da sede. Lá onde a sede espreita e a fome está presente. E o Senhor vai jejuar e orar não porque precisa. O Senhor é santo. O Senhor é aquele no qual repousa o Espírito Santo. É aquele no qual o Pai diz: em ti me comprazo, meu filho. Este é o homem que vai para o deserto. Não esqueçam que eu já vos disse. Vai para o deserto não porque é obrigado. Ele alinha isto. O que é que quer dizer alinhar a mão de Cristo? Quando digo Cristo alinhou a sua vontade com a vontade do Pai. É transformar a sua vontade na mesma vontade que o Pai tem para ele. E ainda que Cristo tenha vontade própria, até tem duas, tem vontade humana e vontade divina. Mas a vontade humana de Cristo, ele pega nela e põe ao lado da vontade do Pai e da sua vontade divina. E caminha paralelamente junto à vontade do Pai. É isto que é. E o Senhor não vai para o deserto porque tinha muitos medos e muitas dúvidas e precisou de jejuar e de orar muito para que o Pai lhe removesse as dúvidas, não é? E lhe retirasse os medos. Não. O Senhor vai para o deserto atrás de Adão, como eu disse. Como nós devemos fazer depois do nosso batismo. Irmos atrás dos Adões deste mundo e Evas deste mundo, são os nossos queridos, ainda irmãos e irmãs que não são de batismo, mas são no amor que nós temos ainda, no meio do mundo mundano. Eram pessoas que nós conhecíamos. Bem, e Cristo vai para o deserto, como disse, atrás de Adão. Ele vai lá para vencer os medos de Adão, para conquistar as dúvidas de Adão e de todos os Adões deste mundo e de todas as Evas deste mundo. Então não esqueçamos que o primeiro ato depois do batismo, nosso Senhor Jesus Cristo, é ir à procura. Adão, onde estás tu? Vê que Deus mais fiel do que este não esqueceu quem Adão era, não esqueceu quem Eva era, não esqueceu o que eles fizeram,
mas tudo o que eles fizeram, e foi tão grave, que conseguem da vida na qual participavam, dela se portarem e herdarem a morte, e o Senhor vai ter ao deserto, mais tarde o Senhor desce ao Hades, 3 anos depois, na sua crucifixão, e morte, e ressurreição, o Senhor desce ao Hades. Mas aqui o Senhor desce ao Hades deste mundo, que é o deserto onde nada há. O Senhor vai para o deserto para ser tentado. Ele vai lá porque decidiu ser tentado, porque é o que o Pai lhe pede. Para avisar já ao demónio que não vai ter sucesso, como não tem sucesso com ele, Cristo não terá sucesso com nenhum dos filhos de Deus e filhas de Deus. É isto que o Senhor demonstra. Não está escrito desta forma, mas está nos Atos, escrito nos Atos do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Porque nós morremos, se morrermos com Cristo, também, assumindo a morte com Ele, nós assumimos a vitória com Ele. Também ressuscitaremos com Cristo. Nós ainda estamos vivos biologicamente, e como eu disse a alguns no cemitério, não sei o que foi, porque é que não, na ascensão, todos não foram para o reino dos céus. Primeiro, porque era um ato de injustiça. Só subiriam ao reino dos céus aqueles que estivessem vivos com Cristo. Então isto não havia nascido. Nós estava nascido há 2000 anos. Não íamos para o reino dos céus. Então e? Não é subtil. Então e? Os outros estavam enterrados. Iam ressuscitá-los. Outro ato de injustiça. Então e os outros? A quem a promessa está feita? Que o Senhor virá pela segunda vez a ressuscitar os mortos e os vivos. Bem, então, era uma ascensão para nós, temporal, restrita à temporalidade dos que estivessem biologicamente vivos. Não pode. Isso não fez. Segundo, como é que nós vamos participar na morte de Cristo se biologicamente não morremos? Porque não foi Deus, não foi a divindade que morre na cruz. Não foi a natureza divina de Cristo. Foi a sua natureza humana, biológica e física. Então, como é que eu posso mergulhar biológica e fisicamente na morte de Cristo? Saboreá-la, experimentá-la, morrendo nesta vida feita de carnes e de ossos, e esqueleto e tendões, como a de Cristo, como o corpo de Cristo, e passar pela morte. Só que há uma diferença. O Senhor vai enfrentar a morte que engolia a todos. E não engole mais ninguém. A morte hoje é dormição. Nós hoje na morte estamos adormecidos nos nossos corpos, porque eles vão ressuscitar. Por isso dizemos adormecidos. Porque vamos acordar. Antes de Cristo subir à cruz, não havia quem acordasse da morte. Não havia nem os justos no Antigo Testamento. Então, nós, de facto, mergulhamos na morte com Cristo, mas é uma morte a nossa suavizada. Nós vamos dormir no cemitério, no nosso corpo. Porque o Senhor ressuscitar-nos. E depois, também, é física e biologicamente que nós seremos ressuscitados por Cristo.